Sabe, deixa eu perguntar uma coisa. Você já disse algo e se arrependeu logo depois? Tipo assim, você respondeu uma mensagem, falou alguma coisa, tomou uma decisão e no mesmo instante, ou logo depois, veio aquele pensamento: não precisava ter sido assim. É curioso isso, porque não é o que você não sabia. Em algum nível você sabia, mas mesmo assim aconteceu. Eu comecei a pensar sobre isso. Porque isso não acontece uma vez ou outra. Acontece todo o tempo. A pessoa fala, reage, decide, rompe alguma coisa e só depois entende o que aconteceu. É como se por alguns instantes ela não estivesse realmente conduzindo a própria ação. A resposta já estava acontecendo e ela só percebe depois. A palavra sai, a reação acontece, a decisão é tomada e a consciência chega atrasada. E aí eu comecei a perceber uma coisa. A maioria das pessoas acredita que vive tomando decisões. Na prática, passa grande parte da vida reagindo. Reage ao que escuta, reage ao que sente, reage ao que imagina. E quando percebe, já está dentro da consciência. E esse ponto aqui muda tudo. Porque a vida não é construída quando você entende o que faz. É construído no instante em que você age. E se a ação acontece sem consciência, então a vida está sendo conduzida sem escolha. E isso não é falta de inteligência. Também não é falta de força de vontade. Muito menos falta de caráter. O que falta é percepção no momento certo. Existe um momento muito pequeno, muito rápido, quase invisível, entre o que você sente e o que você faz. Esse momento existe, ele acontece o tempo todo. Mas quando você nunca foi ensinado a perceber isso, ele simplesmente não participa da sua experiência. E o que não é percebido não pode ser usado. Então o que acontece? A emoção surge, emoção de raiva, de medo, desconforto, irritação, e quase imediatamente o corpo responde. A fala se forma, a reação se organiza, a ação acontece. Tudo junto, tudo rápido, tudo sem espaço. E é exatamente isso que transforma a vida em uma consequência ou uma sequência automática. Porque sem espaço não existe pausa. E sem pausa não existe escolha. E sem a escolha, você não está construindo. Você está apenas respondendo. E depois da resposta, quase sempre vem algo conhecido: o arrependimento. Não porque você não sabia, mas porque naquele momento essa possibilidade não estava acessível. Você entende depois, você vê depois, você organiza depois, mas a vida não acontece depois. A vida acontece antes, no instante que você fala, no instante que você responde, no instante que você recua, no instante em que você ataca e no instante que você aceita ou decide. Então o problema não está na emoção. A emoção não é um erro. A emoção não é inevitável. As emoções não são inevitáveis. O problema é a velocidade da resposta, porque quando não existe percepção, não existe intervalo. E quando não existe intervalo, não existe escolha. E quando não existe escolha, a vida vira continuidade automática. E é isso. Não pode ser assim.
E isso não acontece só nas grandes decisões. E isso acontece nas pequenas também. Nas pequenas coisas. Na conversa rápida, na resposta impulsiva, no silêncio que você não entende, na palavra que você diz sem pensar. E com o tempo, isso vira padrão. E o padrão vira vida. Não porque você escolheu, mas porque você nunca percebeu que poderia escolher diferente. E aí surge uma frase que, quando eu entendi, ficou muito clara. Você não está decidindo, você está reagindo. Isso muda tudo, porque quando você não percebe, você não decide. E quando você não decide, você não constrói. Você só responde ao que acontece. E deixa a sua vida ser conduzida pelo que aparece no momento. E não pelo que foi realmente visto. E isso gera um tipo de cansaço que não vem do corpo. É um desgaste silencioso, difícil de explicar, mas constante. Porque você continua vivendo, fazendo o que precisa, seguindo em frente, mas tudo parece se repetir. As mesmas situações, as mesmas reações, os mesmos padrões. E mesmo quando você percebe que algo não está funcionando, você continua. Não por escolha, mas por falta de percepção. E o mais curioso disso tudo é que viver no automático não parece um problema. Enquanto você está dentro dele, tudo parece normal. Você acorda, vive o dia, resolve o que precisa e segue. E isso pode continuar por anos ou até o fim da vida, sem que você pare para observar o que está acontecendo ao teu redor, sem que você pare para observar o que acontece antes da ação. Mas existe uma diferença muito profunda entre viver e apenas responder à vida. E essa diferença não começa fora, não começa nas oportunidades, não começa nas pessoas. Ela começa em um ponto interno, silencioso, quase invisível, entre o que você sente e o que você faz. Esse ponto sempre esteve lá. Você nunca esteve sem ele. Mas enquanto ele continuar invisível, a sua vida vai continuar sendo conduzida por reação e não por escolha. E talvez o maior problema não seja errar, nem sentir, nem se emocionar. Talvez o maior problema seja repetir sem perceber. Porque quando você repete sem perceber, você não aprende de verdade. Não ajusta de verdade, não evolui de verdade, você só continua. E talvez, se existe um ponto de mudança, ele não começa com fazer diferente. Ele começa com algo mais simples, o perceber.